na tela aí a questão de número 23 da Fundação Carlos Chagas. No sentido em que se pode constatar a existência de uma vasta produção de mercadorias por setores especializados da indústria. Aí é um fragmento do texto e o comando da questão. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva analítica, a forma verbal resultante será. Então nós temos aqui uma questão envolvendo voz verbal, tá? O comando está especificando voz passiva analítica. Bom, primeiro é importante a gente procurar qual o verbo aqui na oração, no sentido em que se pode constatar a existência de uma vasta produção de mercadorias culturais. Então, parei aqui no verbo, tá? Eu vou precisar mexer com isso aqui, que a voz é a flexão do verbo. Beleza? O detalhe é o seguinte, a gente aprende muito a fazer a flexão do verbo, mas às vezes a gente se sente inseguro quando a flexão é de um verbo que está inserido numa locução verbal. Aí a gente está dentro de uma locução verbal, tá? Então vamos ver como é que funciona a transformação de voz, ok? Muito bem. Então, aí nós temos na letra A, né, pode ser constatado, a letra B podem ser constatados, a letra C constata-se, a letra D de dado pode ser constatada e na letra E ou E constatam-se. Bom, vamos dar uma olhada aqui na flexão de voz, tá? Então, a voz ativa, vamos trabalhar com a questão da estrutura. Eu não gosto muito daquele blá blá blázinho de que o verbo, o sujeito pratica, o sujeito sofre, porque o sujeito praticar e o sujeito sofrer, ação. Na verdade, ser agente e ser paciente são papéis semânticos do sujeito. A flexão de voz é um fenômeno eminentemente sintático. Eu vou explicar isso a vocês vão entender como é que funciona, como é que eu acerto a questão. Porque imagina a seguinte frase, se eu disser assim, ó, meu vizinho levou um tiro, o sujeito é agente ou paciente? Ele está praticando ou sofrendo ação, levou um tiro. Essa oração está na voz ativa, pasmem, mas ela não tem sentido de ação praticada pelo sujeito. O sujeito sofre ação. Então, quando a gente tem questão de conversão de voz, a gente tem que trabalhar com uma visão mais estrutural, olhar para a estrutura. Então, vamos pensar aqui, ó, na voz ativa, a gente tem o sujeito mais o verbo transitivo direto mais o objeto direto, tá? Lembrando que, professor Eric, se o verbo for transitivo direto e indireto, tá bom, vai ficar sujeito mais VTDI mais OD mais OI. Só que esse camarada aqui não vai interferir em nada, certo? Porque a voz é isso aqui, ó, que eu vou mexer, tá? Então, o que é que eu tenho que entender aqui? Quando eu passo para a voz passiva, aí eu vou ter a seguinte estrutura. Se for a passiva analítica, que eu tenho também a voz passiva sintética, tá? Então, na voz passiva analítica, eu vou ter a seguinte estrutura. Eu vou ter o sujeito, vocês vão aprender já já como exemplo. Isso aqui é para você anotar aí o seu bloco de anotações, o seu caderno. Eu tenho o sujeito mais a LVP, mais ou menos o agente da passiva, mais ou menos raiz de delta, B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Brincadeira, nessa parte não tem não. Mas aqui é verdade, mais ou menos agente da passiva. Ok? E na voz passiva sintética, eu vou ter o verbo transitivo direto, mais o si, mais o sujeito. Eu não estou entendendo nada, professor. Calma, você vai entender, eu vou fazer você entender. Esse é meu compromisso. Você vai aprender isso aqui e ninguém vai tomar isso de você. Ok? Um bem intangível, inalienável. O seu conhecimento sobre conversão de voz. Vamos lá. Então, ó, sujeito, verbo transitivo, objetivo, o transitivo direto e o objeto direto. Vou falar um pouquinho mais devagar. Presta atenção aqui, ó. Se eu pegar o professor
explicou a questão. Pronto, eu já tenho uma oração que está na voz ativa. Tá? Então, ó, o sujeito está aqui, o professor, sujeito. Ah, o verbo transitivo direto está aqui. E o objeto direto está aqui. Certo? Aí o que é que acontece? Isso é voz ativa. Na hora de passar para passiva, o objeto direto vai passar a ser o sujeito. Então, olha como é que vai ficar essa frase. Na voz passiva analítica, vai ficar assim. Ó, a questão foi explicada pelo professor. Pelo professor, tá? Eu vou abreviar professor aqui, tá, gente? Para não ficar fora do enquadramento. Vou achar aqui o sintético. Voz passiva sintética, nós vimos que é aqui, a voz passiva sintética. Também pode ser chamada de pronominal. É o que? O verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito, tá? Então, observe comigo, ó, o objeto direto vai agora ser o sujeito, a questão, olha lá, sujeito. E aqui vem o segredo da voz passiva, que é o seguinte, ó, toda vez que eu tenho um verbo na voz ativa, na passiva eu vou ter dois. A passiva analítica, ela sempre vai corresponder ao aumento de um verbo, que é o verbo ser. Então, ó, se o professor explicou a questão, então aqui eu vou ter, a questão foi explicada pelo professor. Professor, como é que eu chamo isso aqui? Que bactéria é essa, professor? Não, não é bactéria não, LVP é locução verbal passiva. Ó. Um verbo aqui na ativa, dois na passiva. E aqui eu tenho pelo professor, que é o agente da passiva, certo? Aqui o agente da passiva. Beleza? Isso aqui é a voz passiva analítica. Então, como é que eu passo da ativa para a passiva? Pego o objeto direto, transformo em sujeito, tá? O objeto direto aqui, ó, ele vai passar a ser sujeito. O verbo se transforma numa locução verbal e o sujeito agora vai passar a ser agente da passiva. Veja, por que a questão agora é o sujeito? Porque o verbo está concordando com a questão. Aqui o verbo se refere e concorda com o professor. Eu digo, o professor explicou a questão. Agora que eu digo, a questão foi explicada, ó, o verbo está concordando com a questão. Então teve uma mudança de sujeito. Tá? Como é que eu faço a voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, nós vamos ter o seguinte, dessa oração aqui, vai ficar assim, ó. Explicou-se, é o verbo, explicou-se a questão. Tá? Então, ó, qual é a diferença da voz passiva sintética para a analítica? Lá vai a dica. Voz passiva na sintética tem o se. Voz passiva sintética tem o se. Sempre, professor, sempre. A exceção? Não, tá? Para fazer a voz passiva sintética, eu vou usar o se. Ok? Então, claro que Celso Cunha, na Nova Gramatura do Português Contemporâneo, ele fala do caso do verbo batizado. Né? Quando alguém fala assim, eu me batizei na igreja tal, o pessoal quer dizer, eu fui batizado. Aí eu teria uma voz passiva sintética com o me, não com o si, que é a primeira pessoa. Mas é um caso bem específico na língua portuguesa. Aí a gente tem o seguinte, ó, explicou-se a questão. Que é isso? Verbo transitivo direto. Ele está aqui em todos eles, ó. Explicou, foi explicado. O se, que é uma PA, ou seja, a partícula passivadora, e a questão é o sujeito. Não tem um objeto direto. O se transforma o objeto direto em sujeito. Beleza? Só que tem um detalhe. Se eu dissesse aqui em cima, o professor, olha, presta atenção nesse exemplo aqui, tinha explicado, certo? Aqui embaixo a resposta seria, a questão tinha sido explicada pelo professor. Então o que você tem que entender é o seguinte, ó, que na voz ativa, quando a gente passa para a passiva, certo? A gente tem o seguinte, ó, um verbo aqui vai dar dois verbos aqui, dois verbos aqui vai dar três verbos aqui, três verbos aqui, dois verbos aqui vão dar três verbos aqui, três verbos aqui vão dar
4 verbos aqui. Ou seja, a voz passiva sempre vai ter um verbo a mais que a ativa. Que verbo é esse? O verbo ser, na analítica. Voz passiva sintética tem o se, voz passiva analítica tem o verbo ser. Tem o verbo ser. Beleza? Aqui, ó. Ser mais explicar. Se mais explicar. Ou seja, eu uso o se na sintética e o verbo ser na analítica. E lembre-se sempre dessa conta aqui, ó. 1 se transforma em 2, 2 se transforma em 3, tá? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma locução bem extensa, tá? Vamos supor que esta frase aqui do professor dissesse o seguinte: o professor devia ter explicado a questão. Ó, o professor, o sujeito, devia ter explicado o que? Verbo transitivo direto. A questão, objeto direto, isso é voz ativa. Só que eu estou fazendo uma voz ativa com 3 verbos. O professor devia ter explicado. Maravilha, na hora de passar, o professor devia ter explicado a questão para a passiva, eu vou ter a questão devia ter sido explicada, e aí a gente topa o limite, de locução verbal na língua portuguesa, que são 4 verbos, né? Aí eu tenho uma locução com 4 verbos, beleza? Então lembre-se disso, procure o objeto direto, conte os verbos, tá? Vamos lá, a questão na tela, vamos voltar a ela. Então, ó, se liga numa coisa. Essa oração aqui da questão 23, ela está na voz passiva sintética, olha o se aqui, ó. E por sinal, tá? O pessoal aí que já estudou conosco com o Celeste está bem lembrado desse que aqui, ó. O que ele atrai o se, tá? O se está aqui. Isso é uma voz passiva sintética. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse se no verbo ser, olhando para aqui, ó, para a existência. Eu sempre vou pegar o verbo e perguntar a ele o que, tá? Aí eu pergunto a ele, se constatar o que, não é a existência? Então para aí, ó. Vai ficar assim, ó, a existência, não tem 2 verbos aqui? Então já sei que eu vou ter 3, ó. A existência pode ser, ó, a existência pode, verbo 1, ser, verbo 2, constatada, verbo 3, tá? É assim, ó, a letra C já está fora, porque ele está falando em voz passiva analítica, e voz passiva analítica tem que ter o verbo ser, certo? Então, ó, eu já corto a letra C de casa, eu já corto a letra E ou o E, dependendo da sua região, tá? E aí eu fico as 3 opções. Só que eu tenho que olhar aqui, ó, quem responde essa pergunta, tá? Eu vou sempre perguntar para o verbo transitivo direto, ó, o ponto de partida é o verbo transitivo direto. A minha letra não está muito legal hoje, tá? Mas a gente chega lá. É um verbo transitivo. Eu paro o verbo transitivo direto, pergunto, constatar o quê? A existência. Então eu vou ter, na voz passiva, a existência pode ser constatada. Se tem 2 verbos aqui, eu vou ter 3 na passiva analítica. Então, ó, aí é uma questão de concordância. Resposta letra D de dado. Pode ser constatada. Beleza aí, pessoal? E aí, Bruno? Alguma pergunta? Tem um momentinho. Vamos dar uma olhada aqui na questão de número 24. Tem uma pergunta aqui, só um momentinho. Não compreendi o exemplo do meu vizinho levou um tiro. Quem foi que perguntou? Andreane Cavalcante. Andreane Cavalcante? Isso. Tá. Abre a câmera aqui para mim. Vamos lá. Quando eu falei meu vizinho levou um tiro, olha qual é a estrutura que eu tenho aqui, ó. Meu vizinho levou o quê? Um tiro. Isso é voz ativa. Se você falar que é voz passiva, errou a questão. Isso é voz ativa. O problema é que a gente aprende e às vezes ensina a voz ativa com um conceito muito semântico. O que é que a gente quer logo dizer para as pessoas? Que na voz ativa o sujeito pratica a ação e na voz passiva ele sofre. Na verdade, essa noção de sentido ela deve ser uma noção subsidiária, mas não a principal. É uma noção acessória. O que é que eu quero dizer? O que é voz? Voz é uma flexão do verbo. E é uma flexão que se dá no nível sintagmático.
num nível de transformação, de cadeia de combinação de palavras. Olha só. É uma flexão. Então eu tenho, ó, explicou, é uma forma verbal, voz ativa. Foi explicada, é o mesmo verbo explicar, só que de uma forma passiva, porque ele está em forma de locução. Então, voz passiva é uma construção, não necessariamente o sentido. Tá? Porque se eu falar assim, ó, eu apanhei muito da minha mãe. Um exemplo, tá? Eu apanhei da minha mãe. O sujeito está praticando a ação, o sujeito sofre a ação, mas não é voz passiva. Porque voz passiva é um modo de construir a frase. E, infelizmente, os compêndios gramaticais normativos e, eu diria que 90% dos professores de língua portuguesa ainda insistem em ensinar a voz passiva a partir de uma análise estritamente semântica. Eu sei que é muito fácil agradar, falar, o sujeito pratica, o sujeito sofre, mas é a construção. Você tem que aprender esse arcabouço, ó, sujeito, vamos lá, I love you, em inglês. Sujeito, verbo transitivo, objeto direto. Lá no inglês, isso é voz ativa. Em qualquer língua do mundo, sujeito, o verbo complementa voz ativa. Passiva é uma construção, tá? O que é capacidade eleitoral? Já estudou o direito eleitoral? É na Constituição mesmo. Capacidade eleitoral ativa é votar, né? Capacidade eleitoral passiva, receber o voto, ser votado, tá? Então, o que é que eu estou falando aqui, ó? A construção da voz ativa é essa. Essa frase aí, para concluir aqui o raciocínio, meu vizinho levou um tiro, ela está na voz ativa, mas o sujeito sofre ação. Então você pode ter situações na língua portuguesa em que a voz é ativa, certo? E o sujeito não está praticando, porque ela está aqui nessa sequência. É o que nós chamamos de construções ergativas. Construções ergativas, beleza? Mas isso não cai em concurso com essa nomenclatura, a menos que você pretenda fazer uma prova para professor da área de letras da USP, da Universidade de São Paulo. Vamos lá, vamos voltar aí para a questão do número 24. Então, na tela, eu tenho aí, ó, questão do número 24 na tela, o poeta teria aberto, muito cuidado com esse verbo para não falar abrido, tá? É aberto. O poeta teria aberto um diálogo. Olha para a estrutura, galera, em vez de ficar pensando, meu Deus, ele está praticando, ele está sofrendo, olha para a estrutura. Tenha frieza. Tá? Passar em concurso é tranquilidade. É você chegar aqui, ó, e ter a técnica de acerto. O poeta parou. Olha lá, a canetinha aqui, ó. Eu vou botar o S aqui em cima, não sei se vai aparecer aí. Vê se está aparecendo aí o S em cima do sujeito, né? Aí, ó, se liga. Teria aberto. É sempre o último verbo, ó. Que é isso? V, T, D. Puxar para cá. Ok? Então, o que é que eu tenho? Sujeito, verbo transitivo direto. E o que é um diálogo entre as duas partes? Um diálogo, tá? É o objeto direto. Beleza? Aqui. Vamos voltar aqui. Objeto direto. Tá? Objeto direto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um diálogo, que é o objeto direto, e ele vai se transformar em sujeito. Beleza? Aí eu vou pegar da direita para a esquerda, ó. Vai ficar assim, um diálogo. A caneta não está muito legal, mas a gente vai, que minha letra não é assim, né? Olha só, um diálogo. Aí o que é que eu vou fazer? Qual é o segundo passo? Contar os verbos. Quantos verbos eu tenho aqui, ó? 1, 2. Minha gente, pelo amor de Deus, se eu vou passar para a voz passiva e eu tenho 2 verbos na ativa, sem nem me preocupar com quem é que praticou a ação, quem sofreu, eu estou olhando para a estrutura. Gente, sujeito, se ele está na voz ativa e eu tenho 2 verbos, a voz passiva vai ter quantos? Eu já corto a A só pela matemática. A resposta aqui tem que me dar 3 verbos. A A está fora, a B está fora e a letra E também está fora. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um diálogo entre as duas partes. Um diálogo, aqui ó, que é o núcleo, é o diálogo. Aí ó, 3 verbos. Teria sido aberto. Não preciso nem pensar mais na oração, nem pensar em quem praticou, quem recebeu, qual foi a intenção. Olhe para a estrutura. Achou o objeto direto, fez a contagem dos verbos. Então, questão de número 24. A voz passiva é um diálogo entre as duas partes. Teria sido aberto.
pelo poeta. Mas você não vai precisar escrever a frase toda, porque você está fazendo uma prova discursiva, uma prova aberta. A questão é de múltipla escolha. E aí você tem que ter a técnica de aumentar a precisão e a eficiência dos seus acertos. Olha para a estrutura, faz a contagem dos verbos, parte para cima da questão, acerte, marque o gabarito certo, só aguarde o gabarito oficial sair e coincidir com o seu. Beleza? Maravilha! Bom, vamos aqui mais uma, salvo engano a próxima questão também é de voz. Isso, vamos lá. Aí na tela a gente tem mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. Se as deficiências forem enfrentadas, né? Eu sei que isso aqui é o verbo ser. Então, minha gente, ó, forem enfrentadas, eu vou chamar de quê? LVP. Beleza? O que é LVP, professor Eric? Locução verbal passiva. Olha lá, aqui está o verbo ser. Enfrentar é voz ativa. Ser enfrentado é passiva. Tá? Aí, olha só o comando da questão aqui. No comando da questão a gente tem o seguinte. A transposição da frase para outra modalidade, que coisa linda, outra modalidade da mesma voz. Ou seja, se está na voz passiva, com a locução, está na analítica. Qual é a outra modalidade da voz passiva? Né? Aqui, ó, não está na voz passiva? Está na passiva. E a gente viu que existem duas modalidades, né? Existe a passiva analítica e a passiva sintética. Não é para passar para a voz ativa, é para passar para a voz passiva. Então, como é que eu faço para a voz passiva? Né? Existem duas formas. Existe a forma analítica e existe a forma sintética. Essa daqui tem o se. Essa daqui tem o verbo ser. Tá? Se aqui tem o verbo ser, é porque eu vou passar para cá. Como é que eu faço? Eu só vou trocar o ser pelo se. Tá? Então foi morto, matou-se. Foi admirado, admirou-se. Foi cortado, cortou-se. Então aqui, ó. Olha para o contexto. Se as deficiências de infraestrutura, ó, eu já sei que eu vou ter que ter o se, certo? A letra E, que é absurdo, tiverem sido enfrentadas, nada a ver. Muito cuidado, gente, porque esse se é uma coisa, tá? E o se que você vai colocar é outra. O se que está aqui no começo da frase, ele é uma conjunção subordinativa condicional, que vai atrair o outro se, que é um pronome partícula passivador. Então vai ficar assim, ó. Se, condição, se enfrentarem as deficiências de infraestrutura, letra A, certo? Porque o se, conjunção, atrai o pronome para perto dele. Você diz, mas tá feio, professor. Fica pior ainda. Se enfrentarem-se, lembre-se disso, conjunção subordinativa atrai o pronome. Então, cuidado, gente, ó. Esse se primeiro aqui, ele é uma conjunção. O segundo é um pronome oblíquo, atraído pela construção. Essa construção aqui está correta. Se enfrentarem, significa se forem enfrentadas. No lugar do verbo ser, forem, eu só fiz colocar o se, ó. Foi só chegar aqui e colocar o se no lugar do verbo ser, tá? Essa colocação está errada, pronominal, o pronome não pode ficar depois do verbo quando há uma conjunção subordinativa, certo? E aqui só tem o se, tem que ter os dois. E aqui, ó, for é o verbo ser, continua sendo analítica. Então a resposta que dá a sintética, ela tem que ter o se. Esse se vai ficar antes do verbo por uma questão de colocação pronominal, proclítica, né? No caso de próclise, por atração do se. É como a palavra negativa, né? As palavras negativas atraem os pronomes. Então a resposta aqui é a letra A de amor, ok? Beleza? Vamos lá. Esta questão é uma questão bastante inteligente que eu vejo muita gente até hoje errar. Muita gente nos engana valendo das páginas da internet. Ó, se você for procurar aqui quem é o sujeito ativo, quem age, quem pratica, quem sofre, provavelmente você vai errar a questão. Tá?
Até porque, ó, ele pede para passar para a voz passiva. Aí se você for com aquele blá blá blázinho de gramática didática, certo? Vai chegar, com todo respeito, claro, aos autores, né? Você vai chegar aqui e vai dizer, eita, o sujeito está sofrendo ação, porque muita gente nos engana, né? Você pode até pensar, nós valendo-se das páginas, quem é que pratica, quem é que sofre? Calma aí, vamos procurar o verbo. Gente, eu estou diante de uma situação que eu tenho dois verbos. Ó. O primeiro, muita gente nos engana. Esse verbo é transitivo direto. E lá na frente outro verbo, valendo-se. Mas eu pergunto para esse verbo, valendo-se de quê? Ó, a preposição aqui, ó, das páginas. Então ele é um verbo transitivo indireto. Moral da história. Na hora de fazer a transposição dessa frase para a voz passiva, eu não vou mexer com esse pedaço aqui da oração. Tá? Eu vou mexer somente com o primeiro. Então só tenho que olhar para isso aqui, ó. Muita gente nos engana, tá? Então eu vou olhar para essa oração aqui, ó. Muita gente nos engana. Porque veja, a questão é a transposição da frase acima. Então você vai ficar na hora da prova pensando na frase todinha. Então, muita gente nos engana, valendo-se das páginas da internet. Então, nós somos enganados pelas páginas da internet, das quais se valem muita gente. Bom, vai ser uma loucura isso aqui. Aí o que é que você faz? Olha para essa estrutura, olha o que o professor Eric falou. Sujeito, verbo transitivo direto. Olha qual é o objeto direto? Nos. Ele é o objeto direto, ele é o complemento. Então eu tenho sujeito, muita gente. O verbo transitivo direto engana. Engana quem? Engana nós, ou seja, nos engana. Eu só vou precisar olhar para essa estrutura, tá? É só com ela que eu vou mexer, ok? Então vamos lá. Vamos aqui no quadro observar a questão da transformação, tá? Olha só. Voz ativa, certo? E voz passiva. Vou fazer assim. Quando na voz ativa, a primeira coisa, o objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito da passiva. Certo? Como aqui, ó. A questão, ok? Ela vai ser o sujeito. Então, a questão lá na passiva. O verbo transitivo direto da voz ativa, ele passa a ser o quê? Uma locução verbal na voz passiva. Então, a questão, que é um objeto direto, vai ser o sujeito da passiva. Foi explicada, LDT. Tá? E aí, mais um detalhe. O sujeito da ativa, né, o professor, ele vai virar o chamado agente da passiva. Pelo professor. Né? Geralmente tem uma preposição por. Vira o agente da passiva. Tá? Agora, tem um detalhezinho aqui, ó. Essa daqui, ó, aqui é o ouro, tá? Aqui é para fazer valer. Você vai agradecer a Deus por ter acordado hoje e ter participado dessa live. Se liga nisso aqui que eu vou dizer. Pronome oblíquo na voz passiva se transforma em pronome reto. E vice-versa. Pronome reto. Não se esqueça disso. Muita gente erra a questão do voz passivo por conta disso aqui. Se transforma em pronome oblíquo. Gente, olha só isso aqui, ó. Eu amo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu amo Tamires. Aí o que é que eu tenho aqui, ó? Sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto, não é? Pronto, o que é que eu vou fazer na hora de passar para a voz passiva? Tamires, que é o objeto direto, agora vai ser o sujeito. Tamires. Amo, não é um verbo, vai passar a ser locução. Então, Tamires é amada. O pronome aqui é reto. Então, não vou dizer Tamires é amada por eu. Vai ficar Tamires é amada por mim. Percebeu aí, ó? Sujeito, MVP, e o que é isso aqui? Agente da passiva. Então não se esqueçam, toda vez que você pegar uma questão que envolver flexão de voz, olhe para o verbo e para os pronomes. Pronome oblíquo passa a ser pronome reto passa a ser pronome oblíquo. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para a frase da questão e diz assim, olha só, que questão é essa? Muita
gente nos engana. Pessoal, olha só. Muita gente é o sujeito. Engana é o verbo transitivo direto e nos é o objeto direto. Nos é pronome oblíquo. Eu já sei que quando eu passar para outra voz, ele não vai poder ficar nos. Eu vou botar o acento dele, vou transformar em pronome reto. Olha que coisa linda. O objeto direto vai ser o sujeito. Olha que lindo, olha que lindo. Então vai ficar assim, ó. Nós. O verbo não é enganar, vai se transformar no LVP, locução verbal passiva. Nós somos enganados. Somos enganados. Aí eu boto a preposição, ó, por muita gente, que vai ser o agente da passiva. O que é que eu tenho aqui, ó? Sujeito, né? O objeto direto passou a sujeito, ó. Ele era um pronome oblíquo, passou a ser pronome reto. Somos enganados é a LVP. E por muita gente é o agente da passiva. Beleza? Vamos dar uma olhada aí na questão. Né? Bruno vai colocar para nós aí agora a questão de novo no quadro. E agora a gente vai ver, a frase vai ficar assim, ó. Nós somos enganados por muita gente. Tá? Vamos lá. Então olha só. A letra A diz que transpondo para a voz passiva, olha o que é que vai acontecer. A letra A diz, vai acontecer isso aqui, ó. A utilização da forma enganam-nos, falso, vai ficar na verdade, nós somos enganados, falso. Imagina na hora da prova você se preocupando em quem é o agente, quem é o paciente, quem pratica, quem sofre, quem recebe. Esqueça isso. Letra B, em que o sujeito de valendo-se passa a ser a internet. Gente, nada que acontecer com valendo-se, não vai acontecer nada, porque ele não é o verbo transitivo direto. Tá, ó. A e a B estão descartadas. Lembre-se de que esse pedaço aqui da oração não interessa, só interessa esse primeiro. Muita gente nos engana. Por quê? Porque é ele que tem o verbo transitivo direto. Você não vai se preocupar com o transitivo indireto, só com o transitivo direto. Beleza? Olha a letra C que bonitinho aqui. O sujeito de enganar passe a ser nós. Exatamente. Nós somos enganados, o verbo enganar na voz passiva, por muita gente. Então, nós somos enganados, sujeito. A utilização de muita gente como sujeito, falso. Muita gente é o agente da passiva. Nós somos enganados por, ó, coloca a preposição por para indicar o agente da passiva. Por muita gente, falso. A utilização de páginas da internet como sujeito, falso também. Ó. Nada que se referir a essa oração aqui vai ser verdadeiro, porque nada nela vai mudar. Falou em voz, você já sabe. Vai se preocupar com o verbo transitivo direto. Então, questão de número 26, resposta letra C de casa. Veja se tem alguma pergunta aí para nós. Vamos passar para a questão de número 27. Está claro aí, pessoal? Então, são orientações muito importantes que fazem a diferença. Beleza. Espera aí. Por que o nós é objeto direto? Nos. Nos, verdade, nos. Isso. Abre aqui para mim. Por que o nos é objeto direto? Primeiro, eu vou dar uma resposta de caráter morfossintático. Que é o seguinte, nos é um pronome pessoal oblíquo. É os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais oblíquos, né, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Nos, conosco, vos, convosco. Então o que acontece? O pronome nos ele é oblíquo. Só o fato dele ser oblíquo já bota na sua cabeça que é um pronome oblíquo. É um pronome que não é sujeito. O pronome oblíquo é aquele que, na frase, vai funcionar como complemento ou adjunto de um verbo, mas nunca como sujeito. Por isso, eu amo Maria. Sujeito, eu. Agora, Maria, sujeito, ama eu. Não posso. Eu tenho que dizer Maria me ama. Então, esse me vai ser o objeto direto. Então, olhando para cá, muita gente ama quem? Eu vou perguntar, quem é que muita gente ama? Ama nós. Só que eu não posso usar o pronome nós aqui, porque o pronome nós é reto. Ele não pode funcionar como objeto direto. Então, quando eu faço a pergunta aqui, muita gente engana quem? Eu estou procurando. Quem é o complemento engana? Porque se tivesse assim, ó, muita gente engana o padeiro, o objeto direto seria o padeiro. Muita gente engana o professor, o objeto direto seria o professor. Muita gente engana nós, que é o objeto direto, nós. Só que nós, que é reto, se transformou em nos, exatamente por não ser sujeito, por ser complemento. É só fazer a pergunta, muita gente engana quem? A resposta está aqui no pronome. Beleza? Objeto direto. Vamos lá dar uma olhada na questão de número 27 agora, né? Questão de número 27. Vamos lá, vai aparecer aí na sua tela. Vai entrar em transição de tela agora.
Questão número 27. Considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa correta. Qual é a questão de regência verbal, tá? Tá aqui. O projeto aspira à aproximação com a comunidade. O projeto visa a aproximação com a comunidade. Letra C. Como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, elas são a base da segunda etapa. E a letra D saiu aqui, tá? E tá a letra D. Os policiais capixabas assistem à comunidade no que ela necessita. E a letra E diz: os policiais capixabas visam na comunidade o que ela necessita, tá? Maravilha. A questão aqui de regência. Então vamos aqui ao feijão com arroz da regência verbal, tá? O ponto de partida da regência verbal são estes 3 verbos. O verbo assistir, o verbo aspirar e o verbo visar, tá? Vamos lá. Então, ó, regência. Regência verbal. Então, estes 3 verbos aqui. Assistir. O que é que acontece com o verbo assistir? Ele pode ser transitivo direto, tá? Sem preposição. Sem preposição. Ele vai significar o quê? Dar assistência. Certo? É só lembrar do médico assistir o paciente. Ele pode ser transitivo indireto, combinado com a preposição a, quando ele significar ver, presenciar ou ainda caber, competir. Certo? Fala assim, ó, cabe a você recorrer da decisão. Então, assiste a você o direito de recorrer da decisão. Ou ainda, o verbo assistir no sentido de ver. Né? Eu assisti ao jogo, assisti à novela, certo? Lá. Se for feminino, tá? Assistir à novela. Tem que botar o acento grave aqui. Okay? Porque o verbo aqui, ó, ele está no sentido de ver. Ele é transitivo indireto, com a preposição a. A novela é a palavra feminina, então aqui está o objeto indireto. Beleza? Se o professor, vamos supor, o professor na hora da prova, ele fica ali do lado do aluno, ajudando o aluno a ler, a fazer a prova, ele está assistindo o aluno, porque é no sentido de dar assistência. Tá? E ainda o verbo assistir, ele pode ser intransitivo e se constrói com a preposição em no sentido de morar. Certo? Ah, ele fala assim, ó, meu tio assiste em Mangabeira, né? Porque ele está lá vendo uma partida de futebol, assiste em Mangabeira, ele mora em Mangabeira. Ok? E aí, o que é que acontece com esses outros 2 verbos aqui? Visar e aspirar. O verbo visar, ele primeiro é transitivo direto, tá? Quem quiser saber por que aparece a preposição a, isso fica para um outro momento. Em breve eu farei aí uma live para professores de língua portuguesa, na qual a ideia é responder o porquê de muitas questões gramaticais, tá? Às vezes a gente vê na gramática, a regra, a gente fala que a preposição a no sentido tal e não tem a preposição, eu vou explicar porquê, fazer todo um apanhado aí diacrônico com base na etimologia e no resgate do conhecimento do latim, do grego, enfim. Ele pode ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Aqui também, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, com a preposição a. Mas a dica que eu dou é a seguinte: quando é que esses 2 verbos vão pedir a preposição a? Quando eles tiverem esse sentido aqui, ó, de almejar. Certo? Então vocês estão estudando visando a aprovação com crase. Certo? Visamos ou aspiramos, ó, está no sentido de desejar, de querer alguma coisa. Aí se eu falo assim, ó, a aprovação, está errado. Porque, ó, tem que ter um acento grave, a aprovação. Se fosse uma palavra masculina, por exemplo, sucesso, ficaria assim, ó, visamos ao sucesso. Mas visamos a aprovação. Então, ó, visar e aspirar vão reger a preposição a no sentido de almejar e pretender.
Tá? Nós devemos fazer as coisas sempre visando ao bem comum e não visando o bem comum. Tá comigo aqui a imagem? Tá, né? Visando ao bem comum, beleza? Agora, ele pode ser transitivo direto, sim, no sentido de pôr o visto, certo? Então, por exemplo, eu vou ali visar o meu passaporte, né, no caso que o centro de atendimento ao solicitante de visto, que fica no Recife, pôr o visto, certo? Ou ainda, no sentido de apontar uma arma para o animal. Eu vou ali visar o leão, tá? O caçador visou o leão. Esse é um exemplo impressionante, porque de toda a gramática dá esse exemplo, meu Deus do céu. E aí eu continuo dando esse mesmo exemplo. Toda a gramática, vai falar aqui, todo professor de português, quando vai falar do verbo visar, o caçador visou o leão. Mas vamos lá, o caçador visou o gato, pronto. Pelo menos mudou aí o animal, né? E o verbo aspirar, ele é transitivo direto, no sentido de quê? De cheirar, de inalar, certo? Aspirar o ar puro da cidade. Aí não tem. Então eu só vou usar a preposição lá para visar e aspirar se eles estiverem no sentido de almejar. Bora fazer a questão de número 27 aí na sua tela para a gente fechar. Olha lá, letra A. O projeto aspira está no sentido de desejar, né? De almejar. Tá? Ele almeja a aproximação, palavra feminina. Então, ó, erro de regência, falso. Tá? Está descartada a letra A. O projeto visa, não está no sentido de almejar, ó, ele almeja a aproximação com a comunidade. Ó, que coisa linda aqui, ó, coisa mais linda do mundo. Que me emociona é quando eu estou no Instagram e vejo legendas e comentários respeitando o uso correto do acento indicativo de crase. Isso me faz acreditar e ter mais esperança na humanidade. Letra C. Olha o erro da letra C aqui, ó. Os adolescentes preferem mais, não se usa mais, nem menos, nem do que. Gente, vai preferir. Quem prefere algo a algo. Eu prefiro doce a salgado. Nada de prefiro mais doce do que salgado. Então não se usa mais, não se deve usar antes, nem do que. Então toda vez que você pega uma frase, eu prefiro mais, eu prefiro do que, está errado, certo? É preferir algo a algo. Letra D, os policiais capixabas assistem à comunidade. O verbo assistir está no sentido de dar assistência. Então ele assiste à comunidade, não é porque eles ficam olhando para a comunidade, eles estão dando assistência à comunidade. O que é que a gente tem aqui? Está sobrando esse acento grave. Não era para ter, porque isso aqui, ó, é o objeto direto, o verbo está com transitivo direto, então não pode ter o acento grave. Tá? E a letra E é uma alternativa díscola. Incorrigível. Os policiais capixabas visam na comunidade que ela necessita, está errado. E se você perguntar como é que eu corrijo essa frase, professor? Tem um jeito. Esbranquiçando a superfície linear da folha de papel, ou seja, deixando tudo branco, trazendo esta frase para a inexistência. Como é que eu corrijo essa frase? Matando-a, enterrando-a. Não sei como corrigir. Porque quem visa a alguma coisa no sentido aí de pretender, beleza? Então a resposta da questão número 27, olha que coisa linda, o verbo visar no sentido de almejar, está aqui, ó, ele é transitivo indireto, e a aproximação é o objeto indireto. Chegamos ao fim da nossa aula, o professor Alisson já está aí, quero agradecer novamente a sua presença, a sua participação, a sua audiência nesta noite linda de plenilúnio, noite de lua cheia. Em nome do Select Cursos, quero agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, a sua colaboração, você que está contribuindo através do QR Code, você que está contribuindo com sua audiência, com likes, nos motivando a continuar nessa jornada. E meu muito obrigado a todos os professores que abraçaram esse projeto, os que já participaram e aqueles que ainda vão participar da nossa maratona. Muito obrigado. Uma dúvida aqui. Franciclei. Muito obrigado, não quer dizer que tem uma dúvida, né? Francileide Veríssimo disse que tem uma dúvida. Acho que ela está digitando a dúvida aqui. Muito bem, pessoal. São estas as minhas palavras. Quem sabe no outro momento. Objeto indireto sempre vai vir com crase? Objeto indireto? Sim. Não. Tá? O objeto direto sempre vai vir com crase? Não, aí já é outra coisa. Nesse caso está acontecendo porque eu tenho singular com singular, tá? Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O objeto indireto, primeiro, ele pode ter outras preposições, seja em breve, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, ó, se fosse assim, ó,
assistir a filmes. Eu não vou nem colocar filme com uma palavra masculina, eu vou usar uma feminina. Né? Assistir a novelas dos anos 80. Né? Exemplo de Rock Santeiro, de 1988. Olha, vamos aqui, ó. Assistir a novelas. Eu não sou muito bom nisso não, porque essa coisa eu nunca tenho tempo, né, para ver isso. Ó, a preposição novelas, singular com plural, para rimar frase nem a pau, tá? Então, objeto indireto, né? Eu estou vendo, o verbo assistir está no sentido de ver, ele é transitivo indireto, esse a é preposição, não tem crase, por quê? Porque não tem o artigo ais. Então pode acontecer você ter um objeto indireto só com a preposição, ó, sem a presença do artigo, beleza? E lembrar que se for uma palavra masculina, vai ficar aula, tá bom? Obrigado aí, boa aula aí pro professor Alisson, que vai dar sequência aqui ao nosso trabalho. Grande abraço, que Deus proteja a cada um de vocês, as famílias, com muita saúde e paz. Em breve estaremos de volta aí em nossos momentos presenciais. Um abraço.